Hoje a gente ia falar de um assunto que a gente já falou, mas sempre sob uma ótica um pouco diferente. Ele não é específico deste aqui. A gente falou sobre algumas outras ações. Mas como que tira um obsessor? A pergunta não é como é que eu sei que tô, tá? Esse é outro tópico que dava tanto conteúdo quanto, né? Ou até mais. Mas é como que tira. As obsessões podem chegar por todos os tipos, tá? Como é que chegam, como é que sabe que tá, é outra coisa. Esse assunto é meio que de utilidade pública. Deveria ser uma coisa que a gente um dia vai saber. O tanto que nós somos influenciados. Não é uma influência que você deixa de ter sua personalidade, pelo contrário, mas ela é de uma força que não é normal, velho. A coisa que eu ia começar a falar para vocês, eu queria que vocês anotassem muito bem isso que eu vou falar, tá? Muito forte mesmo. Você não subestime o poder, a capacidade de influência dos espíritos. Tá? Primeira coisa, leve a sério. Você não é protegido como você acha que é. Você não é perfeito e lúcido como você acha que é. A proteção, bem como a lucidez, bem como a boa sintonia, ela se mantém, ela cai. E a força que você faz hoje, não adianta, porque amanhã é muito mais forte. Então você vai ter que dobrar a força, dobrar a vigilância, talvez diminuir. Então assim, como é que eles agem? A gente precisa entender. Por que agem? A isso, como tirar, como movimentar, como fechar a porta, quais são as dicas que são feitas, tá? Eu vou fazer uma enquete lá no YouTube, mas vocês respondem aqui, porque eu não sei se aqui não dá para fazer enquete aqui. Se der, vocês me falam que eu procuro como. Mas a enquete é a seguinte: você sente algum espírito lhe perturbando? Esse é o começo da enquete. Daqui a pouco vem outra. Cara, por que isso acontece? Por que perturba? Eu vou dizer uma coisa para você. Por que somos perseguidos? Por que eu não posso ter paz? Que saco é esse? Que o ser humano está aqui, enche o saco, aí a gente desencarna e eles continuam enchendo o saco. E não é pouco não, é muito. Mas até onde? Por que o ser humano mantém tanta raiva no coração no pós-morte? Pô, vai passear, voar, sei lá, meditar. O espiritual é massa, cheio de tecnologia. As pessoas ficam aqui presas. Porque será que nos perseguem? A gente vai falar exatamente sobre perseguições. Existem dois tipos. A gente tem que entender primeiro os tipos para entender como é que faz para sair. Você tem o tipo ativo e o tipo passivo, não como você está exatamente pensando. Ou como você pode vir a pensar. As passivas é quando o espírito nos persegue por motivos do passado, conexões por vício, comportamento algo ligado à nossa personalidade, apego, dominação, enfim, todos os tipos de situações que correspondem a uma pessoa poder ficar presa na Terra. Alguém que gostava, vira obsessão, porque o cara gosta, mas não deixa, aí se aproxima, está no umbral, não está se sentindo bem, começa a transmitir as sensações dele para a pessoa. Às vezes, assim, essa é a passiva, tá? A ativa é quando um espírito inteligente, ou com alguma intenção, que não tem necessariamente ligação kármica, ao vício, nada seu, ele quer lhe pegar. Por que isso acontece? Vários motivos. Por exemplo, desde a mais... A gente vai aprofundar isso aqui, calma. As mais simples até as mais profundas. Exemplo. Você vai encontrar uma pessoa, uma amiga, um bar, um amigo, uma amiga que vai desabafar às vezes. Aliás, eu não sei se aconteceu com você, acho que isso nunca aconteceu com ninguém. Por acaso, você já encontrou, ou você já foi encontrar, alguém para desabafar sobre ex? Não, as coisas a gente não faz. E essa pessoa estava para fazer uma atitude que não era certa. Aí o que você faz? Aconselha ela. Cara, tal, pensa antes, age por aqui, tal, não faz isso aqui, não sei o quê. A pessoa está pensando em fazer uma besteira. E você deu... Cara, só um exemplo. Tinha
Um exemplo isolado, específico, tinha um ser que estava tentando há um tempo fazê-la chegar neste nível. É o que você faz? Você tirou a ação dele através de um mentor usou você, enfim, você tirou. Você vai ter uma provável obsessão ativa. É quando o espírito que estava com essa pessoa não tinha ligação com você, não tinha intenção com você, não tinha nada contra você, ele vai começar a tentar lhe derrubar. Só que isso aqui não tem fundo. Não tem. Os mais assediados da Terra foram os mestres. Todos são. Não existe, eu queria deixar claro, não existe mestre encarnado que não é assediado. Mestre, não estou falando da gente não, ralé. Mestre. Tem várias passagens de Jesus Cristo passando por assédio pesado aqui, como no deserto. Perturbação. Então os caras, quem que são esses espíritos? Níveis altíssimos de seres. Eles detectam, existe um negócio bem interessante, eles sabem quando há um distúrbio energético. Cara, eles não sabem editar, mas eles sabem quando tem. Tem caras inteligentes demais aí. Não brinca com a inteligência dos caras. Primeira coisa, são seres humanos altamente capazes. Infelizmente usando a sua capacidade, por mais que nem um hacker. Não brinca com hacker. Não é um cara para brincar. O cara vai lhe pegar aí sem dó. Vai roubar seu dinheiro sem dó nenhuma empatia por você. Vamos ver exemplos aqui para a gente entender a obsessão passiva. Eu vou intercalar, tá? Vou falar passiva, vou falar ativa para a gente entender. Antes de a gente dar prosseguimento sobre como a gente pode tirar. Primeiramente, perseguições passivas. Na Obsessão, Instalação e Cura, ele fala: os vícios da vida passada criam campos magnéticos permanentes que atraem espíritos afins. Campos magnéticos permanentes com assimilação, afinidade direta. Então, assim, por exemplo, não adianta você ter... Pensemos sobre isso. O alcoólatra de hoje pode estar sendo perseguido pelos mesmos companheiros espirituais de várias encarnações que mantêm um ciclo vicioso de dependência mútua. O cara prejudicou alguém. Você acha que esse espírito vai deixar? Os espíritos enxergam a gente com memória integral e com, às vezes, a visão do passado. Ele olha para o seu corpo, ele não vê o seu corpo atual, ele vê você por causa da identificação. Isso tem muita explicação sobre identificação. Um dia que a gente tiver forma, se reconhece pela identificação. Então, a forma, ela é efêmera, ela some, é novo, daqui a pouco está idoso, daqui a pouco não está mais aqui. Daqui a pouco vai para o teu corpo astral, volta para a forma que você provavelmente estava lá, daqui a pouco... A forma é efêmera, é besteira. Ele enxerga você como você era. Nos bastidores da obsessão, eles falam: as dívidas do passado geram sintonia automática. As dívidas do passado geram sintonia automática. Sintonia automática. Sabe o que é isso? Não adianta, mas não profundamente, você fazer nada. Obsessor com sintonia está aqui, automática. Vocês têm um passe, você está tinindo, bonitinho da Silva, fofogildo. O cara chega perto de você e você vai baixar a frequência vagarosamente, mas vai. Por quê? Porque tem assimilação energética. Exemplo. Você se relacionou com uma pessoa, só para você entender como é incrível isso, por 20 anos. Casado, separou, brigou, acabou. Só que essa pessoa desencarnou e não perdoou você, por motivos. Ela vai se aproximar de você. Vocês têm assimilação de convívio por alguma coisa, falha, e às vezes ela vai, o que ela falar, apesar de você estar aqui, você vai estar aqui, sei lá, digitando no computador. Você encosta aqui, começa a falar, você está digitando, a sua parte espiritual, ela começa a sofrer alteração de um processo de rememoração que acontece no inconsciente do astral. Você não processa lucidamente. Passa por inconsciente do cérebro físico. Começa a causar reações químicas através de alterações de ativações neuronais. Você começa a se sentir mal sem perceber por que está. Porque tem outro detalhe que é difícil. Só tem uma coisa que você pode fazer com seu obsessor passivo. Sentir que ele está ali quando você está fora da sintonia naquele momento.
da sintonia energética, porque ele vai baixar sua sintonia para a parte mental. Ele encosta, você sente a densidade, mas só que dependendo da sintonia, ele encosta e não sente mais. A sintonia só pode ser sentida quando ela tem diferenças de temperatura ou de pH ou de movimentação. Como a água quente, você está tomando água quente, se você pega gelada, você sente a temperatura. Você toma um choque térmico, né? Então, um choque energético existe pela aplicação da frequência. Vamos dar 2 exemplos agora de perseguições ativas. Trilhas da Libertação, obrigado, galerinha que está aí, tá? Existem organizações no plano astral inferior que se dedicam sistematicamente a impedir o progresso de trabalhadores do bem. Existe organização pronta, fazem reunião, se juntam, tem hierarquia, controle, como os mentores, só que estudo, dedicado, lavagem cerebral, entendimento, todo para que o... E outra coisa, eles não fazem o mal na cabeça deles, isso é muito importante. Você sabe como é que o espírito pensa? A lavagem cerebral. Aliás, você sabe como é que algumas pessoas pensam para suprir os seus erros? Sempre é que elas são vítimas. Devem a ela. Ou elas estão certas e os outros estão errados. Ela cria uma realidade não existente. Ela se acha... É sério, é assim. Então, na cabeça deles, é preciso combater a luz, porque a luz, na verdade, é uma enganação. Então, os seres que estão trabalhando para a luz são os inimigos, que tiram dele a única capacidade de sobrevivência e de controle. Assim pensam, inclusive, as pessoas do tráfico, que o sistema atual deixou eles pobres. De certa forma, não deu condições deles terem uma vida boa. Não posso, não tenho estudo, não tenho como entrar no mercado de trabalho. Então eu não vou seguir as regras sociais. Eu não vou seguir. Eu vou comprar uma arma, eu vou lá para cima, eu vou seguir e vou defender território, porque eu também tenho poder. Eles vão lutar contra o sistema. Eles não acreditam. E eles enxergam o sistema como errado. Eles, quando vão assaltar uma pessoa, eles têm raiva daquela pessoa. Por isso que chama você de vagabundo. Ele que está roubando, o vagabundo é quem está assaltando, está sendo assaltado. Na cabeça dele, infelizmente, é uma questão ilusória, temporária, na cabeça da pessoa, você está errado. Você está na condição boa, você conseguiu ter acesso à educação, está ali, então ele chega com raiva. Tem a distância, ele desconta em você toda a empurrada da pobreza que existe lá. Muitas vezes. Isso, até certo ponto, parece fazer sentido e é tentador. Entre dois mundos, fala que os perseguidores espirituais, Manuel Filomeno de Miranda, são espíritos altamente inteligentes que se especializam em derrubar médiuns, trabalhadores espirituais e pessoas que tentam trilhar o caminho da iniciação. Utilizam técnicas sofisticadas de manipulação mental e emocional. Velho, você não tem ideia do que é um espírito colado na sua mente. O que ele pode botar na sua cabeça. Distorce tudo. Você vai ver. Venha cá. Outro exemplo de perseguição passiva. Eu vou intercalar. Estava na ativa, estava passiva, passiva de novo. Memória de um suicida. O suicida carrega consigo uma energia específica que atrai automaticamente espírito em situação familiar. O espírito não tem nada com a pessoa. Ele entrou na frequência. Existe uma indústria, se é que eu posso falar assim, uma organização de espíritos, existe todo tipo, trabalhando especificamente para pessoas darem fim às suas encarnações. Por quê? Porque a ação disso dá uma possibilidade alta de queda no umbral. Não quer dizer que caia, mas tem uma possibilidade. E é mais um ser controlado, mais um ser energético ali, mais um domínio. Não há necessidade de perseguição ativa porque a própria frequência vibratória estabelece a conexão. Sexo, obsessão passiva. Os vícios sexuais, se você não tem e vai passar a ter, porque o passivo pode tornar-se ativo, porque ele não sai mais dali, tá? Por motivo diverso. Ligações automáticas com o submundo espiritual viciado em pornografia, por exemplo, atrai naturalmente, entra na frequência e ao estar lá ele está visível, tentado, observado. Outro exemplo de perseguição ativa, agora. As falanges das trevas mantêm vigilância constante sobre os centros espíritas e seus trabalhadores. Centros de todo jeito.
de apometria, de umbanda, de candomblé, centros espiritualistas, pessoas que trabalham por bem, e não qualquer pessoa que está fazendo um trabalho de ajuda, de abertura consciencial. A espiritualidade não é o único lugar que faz isso, tá? Diretamente. Tem pessoas que tudo é espiritualidade, mas é a questão da espiritualidade explícita. Muita gente faz trabalho de prevenção a aborto, a gravidez, por exemplo, prevenção às drogas, não, prevenção ao alcoolismo, estudo e dedicação de palestras que ensinam comportamento para tal. Despertar a consciência, fazendo com que eles não caiam na coisa. Então, são seres sendo atacados também. Nas Fronteiras da Loucura, fala assim: os obsessores organizados frequentemente utilizam tecnologias espirituais avançadas para os seus ataques. Ah, você pensa que ele chega aqui tipo de cavalo, com um chicote, com um escudo, uma espada. Tem dardo instalado na sua casa. Você pensa que o obsessor inteligente ele fica na sua casa o dia todo? Não fica, não. Ele instala um troço e se sai. E às vezes ele instala várias vezes. Se o mentor tira, ele vai lá e instala de novo. Se o mentor vem, tira, ele vai lá e instala outra vez. Pai. Até que chega uma hora que eu desisto pela falta da frequência, que é o que a gente vai falar. Possui aparelhos de perturbação constantes mentais e dispositivos de interferência vibratória, dardos, ativados através da mudança de frequência. Tem um troço ali instalado na ponta da sua casa. Ele vai instalar um dispositivo, um drone, fica voando, cola no teto. Isso quando não cola uns negocinhos assim, você que tem meio que vida. Eu já vi. Uma vez eu estava fora do corpo, eu vi sem querer. Eu estava fora do corpo assim, né? Aí tinha um lugar assim, tinha tipo um canteirinho assim perto de mim, né? Aí eu olhei o canteiro, tinha uns bichinhos assim estranhos, né? Eu fiquei olhando. Até que do nada, eu entrei perto, um bicho subiu na minha perna, assim. Eu puxei ele, peguei na minha mão assim. Cara, parecia... Eu nunca mais vi esse bichinho, mas quando eu era criança, eu via um bichinho cinza. Ele tinha umas patinhas por todos eles assim. Ele era redondinho, tinha patinhas por todo ao redor dele assim. Sabe aquele bichinho cinza que parecia um tatuzinho, que um insetozinho que ele se curva todo? Ele era redondo, esse bichinho assim. E ele se fechava, parecendo uma coisinha, ele grudava na pele da pessoa e começava a puxar a energia da pessoa, ele sugava a energia da pessoa. E aquilo, o cara que estava comigo falou que era usado como foco, vários daquele, de magnetismo para poder fazer você se sentir mal. Eles instalam isso no seu corpo. Aí ele bota um dispositivo no ponto, assim, ele fica te monitorando. Na hora que você entra na frequência, ele vai acertar você, porque na verdade faz até sentido. É como se estivesse o tempo todo te olhando, te observando aquele dispositivo. Quando você cai a frequência, eventualmente você cai durante o dia, aquilo dá uma flechada em você. E quando cai, ele faz com que você se mantenha na frequência que quer fazer, quer que você fique. Aí ele sofre, você recebe um aviso onde está. É a hora que ele vem. Ele lhe pega quando você está na frequência já de ser acessado. Obsessor ativo. Outro exemplo de obsessão passiva antes de a gente continuar. O vício em jogos cria uma frequência específica que mantém o jogador automaticamente conectado a espíritos que criam a necessidade do sistema de compensação dopaminérgico, que compartilham da mesma obsessão pelos jogos. Essa perseguição passiva baseia-se em sintonia e química liberada pelo corpo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Você vê que interessante, velho. Então tá aqui. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode nos livrar, que é o tema de hoje? É possível tirar? É possível? Pensemos. Libertação espiritual diz o seguinte: o processo de afastamento de obsessor é muito mais complexo que simplesmente pulsar ou expulsar o espírito. Imagine uma dívida bancária. Você não pode simplesmente ignorá-la. Precisa quitá-la em algum momento, nem que seja com desconto. Normalmente, né? Da mesma maneira, o obsessor geralmente representa uma dívida espiritual que precisa ser quitada. Com o tempo, com a direção certa, com compreensão, amor e entendimento. Em muitos casos, percebe-se que o obsediado começa a orar pelo obsessor, tratando-o como um irmão necessitado
E aí isso é bom às vezes, que pode vir a acontecer uma transformação surpreendente, mas demora. Tem uns caras que não caem nessa conversa aqui não adianta. Aí você fala assim, irmãozinho, ô irmãozinho, eu tô em outra vida, irmão, eu nem lembro mais de você, velho. Fazer alguma coisa, me desculpa, não sei nem o que eu fiz, velho. Sabe o que ele tá vendo? Você tem raiva de alguém? Alguém que você conhece bem, você tem? Bem mesmo. Alguém que aprontou, mas tem um coração bonzinho, a gente é espiritualista, né? Você sabe quando alguém está falando a verdade, de coração puro, que acessou aquilo. Você sabe quando a pedido de desculpas é sincero, e às vezes, mesmo sendo, meu pai, algumas coisas, dependendo do que for, dentro da cabeça de uma criatura, imperdoável. Perdoável. O que faz? Sempre que você puder, estabeleça um diálogo, um diário, todo dia. Você está percebendo que tem uma obsessão perto de você? Um diálogo com o obsessor. Sério, eu faço direto isso. Fale como se estivesse conversando com alguém, cara, velho, um amigo, alguém que tá ali, ó, velho. Seguinte, isso aqui é garantido. Eu falo direto. Isso aqui é garantido. Todo obsessor obrigatoriamente vai ser seu amigo em algum momento. Ele obrigatoriamente vai precisar resolver isso. Todo obsessor vai ter conexão com você. Porque a conexão, a maldade, ela obriga a proximidade. E quanto mais maldade se faz, em algum momento você vai ter que voltar para resolver. Você acha que vai ficar de boa na lagoa, você vai sentir dor, velho. Você vai sentir peso quando você despertar a consciência do que aconteceu. E você vai precisar falar, o seu obsessor, mesmo você estando errado com ele, porque você também vai precisar, ele vai sentir quando despertar a consciência. Eu falo direto, a pele, a necessidade. Hoje ele vai dar risada. Hoje ele vai falar, eu jamais vou fazer isso. Você vai fazer sim. E não vai ser porque eu estou falando. Não vai ser porque eu estou dizendo que tem que falar. Não vai ser porque eu quero também. Porque isso é uma lei. Aliás, seu obsessor, bota seu obsessor aí para falar comigo um pouquinho, chama ele aí. Já percebeu por que você está vivo? Por que você olha? Por que você voa? Por que você tem direito a fazer maldade, entre aspas? Por que você está aí? Alguma coisa inteligente permite com que ele esteja aqui. Você não está aí por acaso. Você tem alguma permissão, porque se assim não fosse, você não estaria. Alguma coisa nos deu a liberdade de até conseguir errar a pontos e níveis que não dá para saber. Só que tudo isso vai precisar ser respondido. Hoje não. Hoje a gente desdenha da risada, é maluco, louco. Quando a pessoa que às vezes está usando a droga não acorda, a pessoa que está bêbada não vê, a pessoa que está nervosa que não ouve um bom conselho. Você não vai ouvir, mas ainda assim eu vou falar. Você vai ser amigo dessa pessoa. Obrigatoriamente você vai ter que resolver isso. Você vai ter que se abraçar no futuro, conversar, entender isso. Não tenha pressa, não. Isso não é ameaça. Eu não estou querendo que você mude, que você não vai mudar. Eu estou lhe falando que isso vai acontecer. E você vai lembrar disso lá na frente. Não adianta a gente... Não é para ficar bravo, isso é fato. Fato. Tudo que está sendo feito vai precisar ser resolvido, tá? E criam laços que não dá para fugir. Porque hoje as pessoas não sabem. Mas as ações de conexões dos seres, qualquer um, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado, criam laços. Esses laços não dão para correr. Esses laços eles são firmes, próximos e não dá para libertar. Sabe o que vai acontecer? Você vai querer andar e não vai conseguir. Você vai querer ir para frente e não vai dar. Tem uma pendência por laços de ódio. E vão falar para você assim, tem que resolver isso aqui antes. Sério, sério. Às vezes são muitas coisas, tá? Badal Filomeno de Miranda, ele também fala aqui. Conheci um caso fascinante de uma mulher que sofreu obsessão severa por 15 anos. Descobrimos que o obsessor era alguém que sofria obsessão, era alguém que havia prejudicado gravemente ela no passado. Que ela havia prejudicado. A libertação veio quando
ela começou a trabalhar voluntariamente em um hospital, cuidando exatamente do mesmo tipo de enfermidade que causava a sua vítima. O obsessor que acompanhava ela, sem dó no coração, sem pena, ao ver 2, 20, 10 anos. Sua sincera dedicação a reparar o mal causado transformou-se aos poucos. Aquilo foi tocando, cara. E ele começou a ficar eventualmente um colaborador inconsciente. Até que os mentores chegaram, falaram, ele melhorou, voltou e virou uma das pessoas da equipe dela, enquanto ela ainda estava trabalhando no hospital, encarnada, mais idosa. E que coisa. Que bonitinho, né? Você imaginar que seu mentor ou alguém que está perto de você, até alguém da família, já pode ter sido obsessor, né? Alguém bravo, desequilibrado. Às vezes está ainda, né? Na vida da gente, ainda está encarnado, alma cebosa. Aliás, são poucas não, são muitas. A mediunidade também diz aqui, caminho para ser feliz, ela fala aqui, o ambiente doméstico é como um aquário energético. Se a água está turva, os peixes adoecem. Se purificarmos o ambiente com boas conversas, músicas elevadas e orações e ações positivas, criamos uma atmosfera natural que torna-se respirável, agradável, leve. Tive um paciente que transformou completamente sua casa, retirou objetos que lembravam momentos negativos, ó, eu que te falo? Não. Objetinhos que você tem. Cara, é uma coisa interessante, a gente não sabe. Vocês acreditam que objetos podem gerar energia? Mas vê que interessante. Não é só energia passiva, não. Ele está ali emitindo ativa. Porque você não percebe. Você passa. Aquele objeto remete você a um determinado lugar. Nem sempre tem muita coisa visual na sua frente, é bom. Às vezes não. Tem gente que você pensa que não, mas aquilo inconscientemente faz com que você entre na frequência. Eita, aquilo ali é da época que eu estava na outra relação, ó. Eita, aquilo é da época que a minha mãe estava aqui, ela já morreu, ó. Olha que essa minha mãe usava esse casaco. Até certo ponto parece de boa. Mas isso vai remetendo você constantemente, sempre às vezes você pensa, nem percebe, você nem pensa lucidamente. Mas você sai, a sensação fica com você. Sem contar a própria emissão das coisas. Então, assim, apegos a coisas por causa disso, é melhor não ter. Muitas coisas visuais que remetem você à situação. Cara, ambiente neutro, leve, é aquele que você tem algumas coisinhas e tal, e ele não fica remetendo você a algum lugar. Você está no lugar, você está de boa, uma plantinha, uma coisa leve, e você não fica o tempo todo levando. Você não sabe inconscientemente o poder disso, sem contar o que está emitindo, dependendo de onde veio. Um dos casos mais impressionantes de obsessão, contado no livro Obsessão e Desobsessão, foi de uma jovem que sofreu obsessão desde a adolescência. Ao invés de temer ou odiar o obsessor, ela começou a tratá-lo como um irmão doente. Todas as noites, separava um copo d'água, mentalizando energias de amor para ele. Fazia orações pedindo não o afastamento. Tira de mim daqui, mas a cura, que ele sentisse um pouco de alívio, já que não tem mais jeito. Vê que bonitinho a atitude dessa criatura, velho, dessa moça. Como não dá para tirar, que eu consiga, então, já que está aí, ele vai baixar minha frequência, mas é que eu consiga levar dele. Após um tempo nessa prática, esse obsessor se apresentou na reunião mediúnica chorando e pedindo ajuda para a sua própria evolução. Criou um magnetismo tão bonitinho disso que ele começou a ir buscar ela, não mais para obsediar, mas para se sentir bem. Vê que engraçado isso, velho. Observe que, como tirar o obsessor, a gente começa a desenhar uma resposta interessante aqui. Tira da marra, sai, faz um trabalho de desobsessão, procura alguém, sai da pau, chama o Exu, não sei o quê. Lembra que eu falei a você já aqui, que nós temos liberdade, entre aspas, mas temos, para fazer besteira. Não se tira, viu, velho? Calma que a gente vai chegar lá. Aqui, tá. Recordações da mediunidade fala a história marcante de um homem que sofreu obsessão severa. Ele começou a trabalhar como voluntário no asilo. Quanto mais se dedicava aos idosos, estranhamente, menos ataques aconteciam, então ele continuava aí. Descobrimos depois que seu obsessor havia sido abandonado na velhice por ele, que era parte da sua família na vida passada. A espiritualidade, talvez não por acaso, o fez começar a cuidar dos idosos, e cuidou com muito amor, e ele, talvez inconscientemente entendendo, estava
O obsessor vendo aquilo, começou a se compadecer. Verificou que muitas vezes, porque assim como o obsessor olha para você e vê você no passado, ele às vezes ele vai ver que aquela atitude que você está tendo, ele sente, é a sua consciência despertando para a sensação do erro passado. E aquilo toca nele de forma verdadeira. Cara, ele está fazendo isso por mim, velho. Tô todo arrepiado aqui, velho. Todo arrepiado aqui. Responda aqui o negócio aqui. Olha, eu tô mentindo aqui. De resposta espiritual do que eu tô falando aqui. Aqui, ó. Nas fronteiras da loucura, a cromoterapia é associada à música, a movimentações de chakras, barreiras contra influências negativas. A gente também vai falar de barreiras passivas. Tá? Barreiras, ações passivas que você pode fazer. Não são ações de resolução. Tomar um banho de folha, fazer um tratamento de desobsessão é uma ação passiva. Porque você, a não ser que com o tratamento você altere seu comportamento, aí é ativo. Mas chamar alguém para tirar é uma ação, não é você que está fazendo. É você? Não. Alguém está fazendo por você. Você está movimentando alguma coisa em relação a isso? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Tem proporção aqui. Tá? Tem várias coisas aqui. Quem tem medo de espírito tem uma história notável de um advogado que sofreu obsessão desde que começou a atuar em casos criminais. Ele decidiu mudar então completamente sua área porque estava muito pesado, passando a trabalhar no direito familiar. Isso é uma história, tá? Enfim. E mediação de conflitos. Além disso, começou a oferecer assessoria jurídica gratuita para pessoas carentes. Bonitinho, né? Vê como dá para ser legal advogado, né? Mesmo né, no mundo jurídico tão forte, tão cheio de sofrimento, né? De conflitos. Em meio de um ano, que ele estava a obsessão que o perturbava há 2 décadas, começou a ceder. O obsessor em comunicação mediúnica admitiu que não conseguia mais influenciar devido à mudança radical no seu campo de trabalho e as muitas pessoas que ele se identificou sendo ajudadas. Então, ele transformou através de observação. O cara observou, velho, e se tocou, porque ele percebeu que inconscientemente ele estava resgatando um problema que estava com ele. Interessante. Eu queria falar assim, quanto tempo em média, após mudar de atitude, eles saem? Porque não adianta tirar um obsessor, contrassenso em relação ao título, mas é para você quer tirar ou você quer resolver na conversa fiada psicológica? Quanto tempo? Vamos aqui exemplos. É como esvaziar um balde, mecanismo da mediunidade fala, debaixo de uma torneira aberta. Enquanto não fecharmos a torneira, nossos pensamentos e atitudes negativas ou a ação vai continuar ali. Em um estudo de alguns casos de processo obsessivo, observou-se que aqueles que apenas buscavam afastar o obsessor, sem mudança interior, voltavam à situação inicial, às vezes até tirava aquele, mas a porta estava aberta. Às vezes era o obsessor que estava conectado à pessoa, tinha uma conexão errada, ele sai, mas ele não mudou a atitude. Então não adianta. A ação ainda está em resolução. Às vezes não tem outro obsessor que entra, mas o obsessor evoluiu, o cara não. O obsessor abriu o ser que estava em perturbação, abriu a consciência, a pessoa continuou ali. O obsessor que encheu o saco da pessoa. Encheu o saco desse corno que só faz errado. Ele desperta e sai dali. A pessoa não mudou. Encanado. Na verdade, ela, até certo ponto, ela estava mais obsessora do que ele mesmo. Aí ele percebeu que aqueles que não realizam forma íntima podem começar a não sentir nada, ao mesmo tempo que vão começar a mudar com mudanças consistentes entre 4 e 6 meses de esforço contínuo. O sistema dopaminérgico, ele demora para mudar, dependendo da situação, da intensidade do que é feito, e não dá para comparar, da substância, ou enfim, das atitudes, né? Não dá para saber. O bastidor da obsessão, por isso que as pessoas não saem. Não sai de uma coisa, não é fácil sair. Muda aí, que eu quero ver essa atitude sua. Difícil, abstinência, muita coisa. O bastidor da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala, um caso revelador de uma senhora que frequentava centro espírita há 20 anos, buscando se livrar de obsessão que sabia ter. Ela recebia passe, água fluidificada, mas mantinha os hábitos. E a por cento se achava a salvadora, a ratinha de centro, chama beata de centro espírita. Mas não mudou a atitude. Continuava falando mal de todo mundo.
um sistema de crítica pesado. O obsessor, o cara que acompanhava ela, sempre falava, não vale nada. Falou na reunião mediúnica. Isso aqui, conversa. Tá aqui, vem negócio de coração de Jesus. Tem que ver o que essa criatura faz, meu pai. O tanto que ela desdenha dos outros. Eu sei, eu leio o coração dela. Isso aqui não vale nada, não adianta. Eu sei, eu vou ficar aqui porque alguém precisa fazer ela pagar. Você sabia que existe o pensamento nele de resolutivo? Justiceiro astral. Se eu sair daqui, essa criatura vai continuar enganando todo mundo e ela não vai fazer isso. O obsessor então revelou que enquanto ela mantiver a frequência nisso aí, não vou sair, porque ela não vai ficar boa. Ela está mentindo para todo mundo. Que interessante. O estágio atual das obsessões é como uma dieta, diz Bezerra de Menezes. Não adianta fazer um dia e voltar aos maus hábitos no outro. Em pesquisa espiritual realizada em alguns casos, identificou-se que o período médio de mudança efetiva começa numa pequena, sutil desconexão áurica após 21 dias de mudança de hábito. Pequeno. Onde você tem uma alteração entre 10% e 15% da sensibilidade de dominação e compensação de alguma ação que mantinha o obsessor ali. 90 dias depois você começa a tirar uma limpeza orgânica, porque o processo de assédio de baixa frequência causa doença, alteração hormonal, alteração neuronal, tudo. Seu corpo passa finalmente a desintoxicar do tanto viver melhor. 180 dias, 6 meses para você começar a transformação e sentir a libertação de um ser. Ainda assim, o Valdo Vieira comentou, após você ter uma mudança dessa, 6 meses, 1 ano, o espírito já não consegue te acessar tanto. Tem uma obsessão passiva, ele vai conseguir te acessar de coisas do passado, tá? Mas ele tem conexão com você. Mas ele ainda pode ficar, em média, entre 6 meses e 2 anos te cercando, esperando você dar a brecha. Até que isso é a média, tá? Isso aí não tem fundo. Até que ele desiste, porque não tem mais jeito. Não tem. Mas quando dá uma passada para ver, fulano mudou mesmo, velho. Ou ele vai junto, ou ele não vai. Com essas 3 coisas aí. Ou os 2 melhoram, o que é a melhor opção, ou um dos 2. Melhora o de cá, você melhora o outro não, o cara melhora, você não. Tá? E as conexões, às vezes, são várias. O problema todo, sabe qual é? É que quando não é um. Tem um monte. Eu vi um caso que eu nunca vi igual. Eu não sei como aquela criatura estava em estado físico normal, porque mental não estava, tá? Uma menina de 6 anos. 6 anos. Certa vez eu trabalhava num centro, cerca de 40 médios, era um dos doutrinadores. Vamos lá, estava tratando uma fila, entrava, tava 40 pessoas por vez, a cara lá, atendemos, sei lá, 1000 pessoas, sábado. Talvez. Menos. Primeira vez da menina eu vi. Cara, entrou todo mundo, inclusive a menina. Já tinham falado do caso dela, mas não levaram a sério. Meu amigo, a sala inteira incorporou o obsessor dela. Só dela. Pediram para todas as outras pessoas saírem. Pedi para vocês saírem um pouquinho, vocês vão voltar na próxima sessão, tá? Não, eu nunca vi tanta gente com raiva. Um negócio que a menina não conseguia ir para a escola. A menina não conseguia pensar direito. Nada. Eu não sei como ela estava inteira fisicamente. Não entendo. O que essa criatura fez? Era uma menina, entre aspas. Por isso que eu digo, a encarnação é massa, que bota uma forma pequenininha. Assim, que fofinho, fofinho. É um negócio que a família dela sofreu obsessão por recão. Sabe Deus estava ali, né? Estudo detalhado também, uma ideia entre o espírito, o livro Libertação e alguns estudos, que observou que tentativas de afastamento forçado do obsessor duram em média apenas 15 dias. Você vai no lugar, vem aqui que eu faço a limpeza, tiro, desamarro, balela. Não tira. Dá uma tiradinha. Mentor não tira. Mentor sutil mesmo, respeita-se, assume a consequência, faz a limpeza, tal. Assédio proporcional de assédio passado, assédio por ações, só é aquela velha história do seguinte: você tem um cara te perseguindo do mal,
Aí você contrata um segurança particular. Ou você paga alguém para dar uma surra no cara que está te seguindo, ou até para matar, não morre. O que vai acontecer? O cara vai embora? Ficar com mais raiva ainda. Vai ficar com mais raiva ainda. Mais. Vai atrás de você. É como arrancar uma erva daninha sem tirar a raiz. Ela vai voltar. Quando havia mudança sincera de comportamento, começava-se a notar finalmente a desconexão. A transformação verdadeira exige criação ou modificação de um dos dois ou de alguma coisa. Mesmo assim, dependendo do tipo de obsessão aquela menina, sabe Deus qual é a resolução daquilo ali, velho. Não tem a menor ideia. Ali é um caso à parte, tá? É um processo altamente ligado a uma ação antiga, né? Sabe lá o quê? A gente não... Eles sabiam lá, mas eles não falavam pra gente, não. A gente só fazia o trabalho de forma neutra, assim, tá? A gente ouviu os espíritos comentando lá que era um negócio, assim, de maltratar, assim, sabe? De prisionar, de cela, de jaula, de escravidão, um negócio pesado. Então, um grupo de pesquisadores espirituais acompanhou alguns casos por 2 anos e descobriram que, daqueles que estão indo para centro, tomando passe, indo para lugar, 10% conseguiu mudanças rápidas em 3 e 4 meses com esforço imenso. 60% precisava de 6 a 8 meses de trabalho para alterar uma ação. 30% de 1 ano, da galera que estava ali, tá? Estatisticamente, você tem que se preparar mais ou menos para uma alteração mínima de 6 a 12 meses de trabalho constante de mudança de interior, observando quem você está, quais são os pontos. Sabe, às vezes, o universo vai trabalhar na hora que você estiver em boa sintonia. Quando você estiver pronto, o universo vai fazer um troço, como aconteceu com aquele senhor ali no lar dos idosos, como aconteceu com aquela moça que estava nos hospitais, e como aconteceu com o Divaldo Franco com Máscara de Ferro. Máscara de Ferro não tinha resolução, velho, não tinha saída, tinha que fazer. Não tinha. Ele tinha toda a informação que você imaginasse, ele sabe, tinha algum problema com o Divaldo Franco há muitos anos. Só o dia que o Divaldo Franco recebeu, dentro da ótica do amor, dentro da ótica dele, a mãe antiga desse espírito jogada no lixo na frente da mansão do caminho. Tem isso no filme, tá? Dele. Você não assistiu? Tem, muito bom. Aí o cara, quando viu aquilo, desabou, não aguentou. Não tem nada que não toque em algum momento certo, não. Também tem assim, é como curar um vício que com cura instantânea, não existe, né? Uma alteração depois do pó. Manuel de Mãe de Miranda falou que em alguns casos, 90% dos casos só buscavam afastamento dos espíritos, não queriam mudar suas atitudes. Então não adianta. Porque é rápido. Resolver, nem que pague, efeito placebo. Você vai pagar alguém para fazer para você, não resolve. Nem placebo, porque placebo você se cura. Ali é psicológico total mesmo. Não tem ação psicológica influindo no físico ou a resolução. 50% que faziam uma mudança superficial, temporária, para tirar o espírito, depois que o espírito sentia uma paz, voltava com os hábitos. Somente 10% conseguiam modificar a sua realização profunda. O tempo médio, que ele percebeu, também era mais ou menos de 7 meses para essa alteração. Interessante, né?